Quer aprender como alcançar níveis intensos de prazer sozinha? Então fica comigo nesse vídeo. Seja bem-vinda a este vídeo, eu sou a Samagra, terapeuta tântrica, e este é o canal perfeito para você que busca mais prazer e conexão de verdade. Nesse vídeo eu vou ensinar 3 passos para você utilizar na sua masturbação e alcançar múltiplos orgasmos. Passo número 1. É meio contraditório, mas o passo número 1 é você soltar a necessidade de alcançar orgasmos ou múltiplos orgasmos. Quando a gente foca no orgasmo e no múltiplo orgasmo, o que acontece? Ao invés da gente focar na presença, naquilo que está acontecendo agora e que eu vou falar aqui nos próximos passos, mas o que vai acontecer são sensações, são experiências de prazer, de conexão com o seu corpo. Quando você deixa de focar nisso, porque isso não é o que você quer é o orgasmo, você não dá atenção para aquilo que vai nutrir, que vai fazer florescer o orgasmo, a experiência orgástica. É como se você plantasse ali uma sementinha e ficasse assim, nasce, mas para ela nascer, primeiro você vai regar, vai vir as raízes e até que ela vai florescer, né? Então tem o tempo das coisas, então tira o foco do orgasmo. E mesmo que o orgasmo de repente não aconteça na primeira experiência, é como se você tivesse o condicionamento de querer chegar logo no orgasmo e ter múltiplos orgasmos. Mesmo que ele não aconteça, não tem problema, porque você está ali regando, nutrindo, preparando o terreno, tá? Então, uma coisa que é muito interessante, que o Tantra, ele é, antes de tudo, processo. Então a experiência orgástica precisa ser um processo. E você pode sim, numa primeira experiência orgástica, alcançar o prazer e o orgasmo e múltiplos orgasmos, mas se você é uma pessoa que tem dificuldade com prazer, com orgasmo, não foque em alcançar o orgasmo logo na primeira experiência. Pense nesse processo de nutrição com o seu corpo, nesse processo de regar, de curtir as experiências, de curtir cada momento, de curtir cada fase. E quando o orgasmo acontece, ele vem de forma indescritível. Sabe que na minha primeira experiência de massagem tântrica, eu recebi uma massagem sensitive, que é uma massagem sensorial no corpo. E eu não sabia naquele momento que a gente podia ter um orgasmo por meio de outras partes do corpo que não o genital. Então não sei se você sabe, mas o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós temos músculos e nervos no corpo todo. Só que nós estamos habituados a alcançar o orgasmo por meio do genital, porque sim, o genital é a parte mais sensível, a gente consegue ter um orgasmo mais rápido por meio do genital, mas mais rápido não significa mais potente e não significa que é com mais sustentação, que eu vou conseguir sustentar altos níveis de prazer e ainda alcançar múltiplos orgasmos. Então, o mais rápido nem sempre é o melhor, né? Então, para que eu tenha orgasmo no corpo todo e não só no genital, eu preciso de mais tempo. Eu não posso ir querendo agilidade, rapidez. Eu preciso de tempo. Então, na minha primeira massagem sensitive, o que aconteceu é que eu não fazia ideia que podia ter orgasmo e eu não estava pensando em orgasmo, total sem foco no orgasmo, total vivendo a experiência, total vivendo as sensações. E de repente, lá pro meio da massagem, assim, com uns 20 minutos de massagem, 30 minutos de massagem, eu tive um orgasmo quando eu recebi o toque nos pés. E esse orgasmo se expandiu pro meu corpo todo e um prazer muito intenso que veio por meio do estímulo nos pés. Mas não foi assim, toquei nos pés, eu estava recebendo um estímulo ali, já fazia 20, 30 minutos, né? Logo depois, eu conheci uma pessoa
e eu fui me relacionar com ele. E eu já tinha recebido algumas massagens sensitivas, mas nunca tinha recebido uma massagem genital. E quando a gente estava se tocando, e ele tocou no meu clitóris, imediatamente o meu corpo explodiu num orgasmo. Eu não estava esperando o orgasmo. Talvez, na minha referência daquele momento, depois se ele começasse a estimular meu clitóris, eu fosse ficar na expectativa do orgasmo. Mas naquele momento que ele ia acabar de tocar no meu clitóris, eu não esperava. E o orgasmo explodiu. Então, por que eu comecei a ter essas explosões orgásticas? Porque eu aprendi, por meio das técnicas do Tantra, a não focar no orgasmo, a vivenciar as experiências, as sensações, a curtir o prazer. Tá? Então, o primeiro passo para você alcançar múltiplos orgasmos por meio da sua experiência íntima é ir para essa experiência íntima de masturbação sem focar no orgasmo, focando nas sensações, no prazer e na conexão do seu corpo. Fala para mim nos comentários se faz sentido, se você acredita que fazendo assim existe uma chance maior de você ter um orgasmo intenso. Coloca aqui nos comentários, tá? Porque realmente, muitas vezes, a pressa para alcançar o orgasmo é o que bloqueia o orgasmo. A gente fica tão ansioso para o orgasmo que a gente não curte a experiência. Então, o primeiro ponto é, vou curtir a experiência. Você vai se masturbar curtindo a experiência. Se o orgasmo acontecer, é bônus, é presente. Se ele não acontecer, eu tô nutrindo, eu tô regando, eu tô potencializando o meu corpo. Primeira coisa. Daí o segundo passo é você não ir direto para o genital. Por quê? Quando a gente pensa nessa nutrição, eu expliquei para você, né, que o orgasmo ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós temos músculos e nervos no corpo todo. Então, quando a gente genitaliza o prazer, a gente perde potência, porque ao invés da gente mobilizar todos os músculos e nervos do corpo, a gente estimula só o ponto de maior prazer, que é o genital. Então, antes de ir para o genital, você vai se acariciar, você vai tocar no seu corpo, você vai sentir as sensações do seu corpo, né? Prazer, sensações e conexão com o corpo. Você vai seguir essa tríade. Você vai fazer massagenzinha na sua cabeça, você vai explorando as sensações, mesmo que essas sensações não te levem ao orgasmo. Eu recebi uma massagem de toque assim sensorial e tive um orgasmo nos pés. Ok, mas isso foi uma coisa que aconteceu espontânea. Então, espontaneamente pode ser que aconteça um orgasmo. Porém, mesmo que não acontecer, tá tudo bem. Agora imagina só, quando a gente vai para o terceiro passo e você tá com esse corpo desperto. Você já tá numa outra qualidade, né? Você já despertou o corpo, você já tá sentindo, você já despertou sensações, você tá muito mais atenta e perceptiva às sensações do seu corpo. Então a gente vai para o terceiro passo. Mas antes de explicar o terceiro passo, eu queria te fazer um convite. Se esse assunto te interessa, se você quer desenvolver o potencial orgástico do seu corpo, existem muitas técnicas que podem contribuir com isso, tonificando o seu genital, sensibilizando o seu corpo. E essas técnicas são técnicas de Tantra. Então, se você tem interesse em aprofundar nesse conhecimento, tem o Conexão Orgástica, que é o curso de Tantra. Eu vou deixar o link para o meu curso aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tem interesse em expandir sua potência orgástica, esse é o curso para você, tá? Link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E bora lá! Então, quando você chegar no momento do genital, você está numa outra qualidade, porque você sensibilizou o corpo, todos os músculos e nervos do corpo. Então, o seu corpo tem mais potência orgástica. Eu não comentei que quando eu fui me relacionar, no primeiro toque no genital, o meu corpo explodiu em prazer, em orgasmo, porque meu corpo estava desperto, né? A potência orgástica do meu corpo estava desperta. Então, quando você acaricia o seu corpo todo, você desperta a sua potência orgástica. E daí, quando a gente pensa em genital, muitas mulheres estimulam o genital de forma errada. O que elas fazem? Elas esfregam o clitóris, né? Faz com que ele afunde, perca o tônus, ou então colocam um vibrador. Tem dois erros aí. O primeiro erro é esfregar, afundar e fazer com que ele perca o tônus. Ó, esse aqui é o clitóris. Aqui é a região da glande e aqui é o corpo, que é interno, tá? Então,
tudo isso aqui ele é similar ao pênis. É a glande e o corpo, que é um tecido erétil. No pênis, a gente não pega e esfrega o pênis, a gente estimula o corpo do pênis. Só que no clitóris a gente vai lá e esfrega e afunda esse clitóris. Então, o ideal é fazer estímulos nesse corpo aqui. Então, o primeiro erro é esfregar. O segundo erro é usar um vibrador na glande. Essa região aqui é muito sensível, tá? Ela possui muitas terminações nervosas, muito mais que a glande do pênis, por exemplo. Então, quando você coloca um vibrador aqui, é uma agressão. Se você coloca ele aqui, ó, na lateral, daí não é tão sensível, já não é uma agressão. Mas se você coloca aqui, é uma agressão. Então, não colocar vibrador aqui na região da glande e não ir direto com o vibrador para o seu genital, porque o seu genital ele tem que aprender a sentir prazer no sutil. Então você pode sim usar um vibrador se você vai intensificando o nível de prazer. Então eu começo com um nível aqui manual e daí conforme eu tô sentindo um nível muito intenso de prazer, eu intensifico com um vibrador. Mas se eu já começo no forte, para onde eu vou? Se eu já começo lá em cima, então eu vou intensificando gradativamente. Se você não ensinar para o clitóris a ter prazer com o sutil, ele vai ficar dependendo de estímulos muito intensos, que muitas mulheres acabam, né, utilizando o vibrador para alcançar o orgasmo, só que a longo prazo acabam prejudicando e ficando com dificuldade de ter orgasmo, tanto na masturbação quanto com o parceiro, tá? Então o vibrador ele é benéfico desde que usado da forma certa. Como que é a forma certa? Estimular o clitóris e depois, por último, utilizar o vibrador. Então, como que você vai ter uma experiência multiorgástica? Você vai estimular o seu clitóris de forma a tonificar ele, então estimulando esse corpo, fazendo movimentos circulares, fazendo movimentos de pinçamento, fazendo movimentos de deslizamento, encaixando o dedo para cima e para baixo. Você pode fazer movimentos que estimulem esse corpinho, tá? E não aqui. Tá? E você vai fazendo esses movimentos de forma prolongada. Muitas vezes a gente tem aquela ansiedade para alcançar o orgasmo e vai para a glande. Só que se você continua fazendo isso, você vai melhorando a irrigação sanguínea do clitóris, você vai tonificando o clitóris e você passa a ter cada vez mais prazer. E você pode fechar a experiência com o vibrador bullet, que é aqueles de cápsula, apontando a cápsula para o corpinho. Então, a experiência multiorgástica, se você já tiver o clitóris sensível, durante o estímulo prolongado do clitóris, você já começa a ter experiências multiorgásticas, porém, se você tiver dificuldade de ter orgasmo de forma manual, depois que você fizer pelo menos uns 15 minutos de estímulos manuais, você pode utilizar o vibrador na lateral. E daí, quando você tiver um orgasmo, o que você vai fazer? Você vai mudar a lateral, porque essa lateral ficou sensível, mas essa não ficou. Então você consegue ir trocando as laterais do vibrador e com isso alcançando múltiplos orgasmos. E o que é mais legal é que isso é um treinamento para o seu corpo. Quando você começa a ensinar para o seu corpo que ele tem essa capacidade multiorgástica, cada vez você começa a sentir com menos. Então chega um momento que você já começa a fazer estímulos, você começou a estimular, já começa a ter prazer, ter orgasmo. E daí você pode ir fazendo estímulos manuais que você vai ter experiências multiorgásticas mesmo com estímulos manuais. Tá? Mas para quem tem dificuldade de sentir, o vibrador ele é sim uma ferramenta que contribui desde que utilizada da forma certa. Gostou desse vídeo? Olha, então clica nesse link aqui, assiste esse outro vídeo que você vai amar conhecer mais sobre técnicas para intensificar o prazer e a conexão com o seu corpo.